É, Boa noite a todos novamente. Então, como eu estava falando, ocorreu alguns imprevistos na semana passada. A gente não conseguiu realizar a palestra naquela data, então foi remarcada para hoje. Até acho que por isso a gente vai contar com poucas pessoas, né? Porque foi uma coisa meio repentina mas vamos lá, né? A gente vai estar disponibilizando no YouTube para quem quiser acompanhar, quem quiser compartilhar para todo mundo. O nosso projeto, então, que é o saneamento de saúde, ele surgiu com base na veterinária. Eu e a professora Ellen, ela me trouxe a ideia, eu aceitei fazer o projeto sobre a questão do saneamento, tanto urbano quanto rural, e os impactos da produção animal também na transmissão de doenças através do despejo de dejetos em corpos d'água. Queria agradecer a professora por estar coordenando o projeto. Ela é a professora Daniela Bastos, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu e Rayane Marinho somos, eu, Luiz Henrique Notar, e Rayane Marinho somos os discentes que estão levando o projeto também. Rayane é responsável pelas postagens nas redes sociais. Então eu queria agradecer novamente para quem tá presente, pedir para deixar o microfone desligado. Qualquer dúvida, só digitar no chat e aí no final a gente vai estar abrindo um tempinho para discussão, para retirar dúvidas e tudo mais. Sobre a questão do formulário de presença para o certificado, eu vou estar disponibilizando ele assim que terminar a palestra. Aí vai ter uma palavra-chave que eu também vou disponibilizar e a gente vai para aferir a presença depois, né, quando for gerar o certificado. E quanto à palestra é isso. Então o tema da palestra é Soluções Alternativas, Fossas Sépticas e Biodigestores, com o professor engenheiro sanitarista formado pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Meio Ambiente e Águas e Saneamentos também pela Federal da Bahia, e atualmente conselheiro do CREA da Bahia, professor Jonathan Sodré. Então, passa a palavra, fique à vontade. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Boa noite, Luiz. Satisfação imensa a gente estar aqui nesse bate-papo, né, sobre uma temática que ela é tão relevante para todos nós. Mais uma vez, obrigado, Ellen, pela oportunidade de a gente estar podendo trabalhar juntos esse sistema, né? A gente sabe que ele é tão caro para a sociedade, que é falar sobre saneamento, né? E essas relações que a gente vai conseguir construir dentro da lógica do saneamento para a comunidade. Então, a palestra da gente hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas de tratamento de esgoto, né, de forma unidomiciliar, e aí a gente vai trabalhar principalmente com as fossas sépticas e as unidades diversas de pós-tratamento, na qual os biodigestores eles estão inseridos, tá? E aí eu vou trazer alguns aspectos mais técnicos desse tratamento, para que a gente consiga ter uma noção. Puxar. E vamos que vamos. Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Acredito que sim, né? Luiz, a partir de agora, gente, eu não vou conseguir ler o chat, porque eu vou estar botando na modo de tela cheia do meu computador. Então, Luiz, se porventura tiver algum problema, eu peço que você me sinalize por voz, tá? Você abre o microfone e me sinaliza. Tá certo, professor. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, deixa eu preparar aqui meu café, minha água, né, porque a gente que é da área de exatas, a gente tem que ser regado a café. Eu acho que meu sangue não tem mais sangue, hemoglobina, é só café e cafeína. E a gente segue a vida, não é? Então, eu vou falar um pouquinho com vocês e a gente vai construir essa lógica do projeto de esgotamento sanitário, principalmente dentro de uma perspectiva unidomiciliar, tá? Que são as fossas sépticas com as diversas unidades de pós-tratamento. Então, o primeiro mito que a gente precisa trabalhar é o seguinte: a fossa séptica, ela é um dispositivo de tratamento de esgoto, tá? E aí, depois a gente tem, tá, outros dispositivos de tratamento de esgoto que devem ser acoplados, né, de forma para complementar o serviço da fossa séptica. Beleza? Então, é interessante já a gente começar a perceber que aquela lógica fossa sumidouro, o sumidouro é uma unidade de pós-tratamento que ele deve estar junto com a fossa. Então, a gente não deve tratar ele como uma coisa única. Mas antes de eu falar sobre qualquer coisa do ponto de vista técnico,
eu tenho que trazer primeiro para vocês o que é que o tal do esgotamento sanitário, né? O que é o esgoto sanitário? O que é o esgoto doméstico? Né? O esgoto, ele é o quê? Ele é aquele líquido, né, que provém de banheiros, né, fezes e urina, basicamente, da água da cozinha, utilizada, né, para lavar os pratos, da lavanderia, da nossa higiene, né, e da nossa limpeza da casa. Então, ele constitui-se basicamente de água, restos de alimentos, sabões, detergentes e excretas humanas, como fezes e urina, como eu já falei mais cedo. Então, a mistura do esgoto é tudo isso, certo? Ele é composto basicamente de 99%, 99,9% de água e 0,1% de material, né? Não água, né? Material não sólido. E é interessante, ou seja, e por ele ter essa constituição basicamente completa, né, de água, que o esgoto ele tem essa possibilidade de tratabilidade de reuso. Né? Então, a gente, quando está falando de esgotamento sanitário, principalmente esgotamento sanitário voltado, né, para pequenas residências, e aqui nesse momento eu não vou tratar, e aí eu explico para vocês mais para frente, né, se esse tipo de tratamento ele precisa ser feito na zona urbana ou na zona rural, não importa. Mas a gente precisa compreender que é um tipo de solução para determinados tipos de situação. Tá? Então a gente não adianta, e aí a gente tem que aprender o primeiro conceito. Se vocês tiverem aí como anotar papel e caneta, é interessante. O primeiro conceito é o seguinte: existem diversos tipos de solução para o esgotamento sanitário. Então, nós temos aí a rede coletora de esgoto, que ela se destina a um tipo de finalidade, né? Então, se a gente está falando de bairros, de cidades adensadas, né? De ruas com uma grande população, né? Com mais, o que é que significa uma grande população? Por exemplo, mais de 500 pessoas ou mais de 1.000 pessoas dentro de um espaço, a gente já pode considerar que o esgoto, a gente já pode pensar na possibilidade de adoção de tecnologias coletivas para o esgotamento sanitário, que é, no caso, a rede coletora de esgoto. Mais um mito que eu tenho que trazer para vocês, eu acho que vale a pena a gente discutir isso, é o seguinte, que quando vocês escutarem na mídia, 100 milhões de pessoas não têm acesso ao serviço de rede coletora de esgoto, e vocês imaginarem, nossa, isso é um absurdo, é metade da população brasileira. Fiquem calmos, calmem o coração de vocês, porque nunca vai acontecer de 100% da população brasileira ter acesso à rede coletora de esgoto. E perceba que eu estou falando rede coletora de esgoto. Eu não estou falando de solução de esgotamento sanitário. Há uma diferença muito grande. Porque quando a gente fala de solução de esgotamento sanitário, a adoção de fossas sépticas, né, com unidades de pós-tratamento, são soluções de esgotamento sanitário, certo? E que não necessariamente, e que não são rede coletora de esgoto. Então, você pode ter uma solução de esgotamento sanitário adequada para a sua realidade e que não vai ser a rede coletora de esgoto. Então, quando a gente para pensar no Brasil, e o Brasil diverso como ele é, né, com zonas urbanas e zonas rurais, a gente para analisar o seguinte: quem vive na zona rural não tem acesso, não vai ter acesso nunca à rede coletora de esgoto. Porque é muito pouco provável, por conta do adensamento, da pouca quantidade de casas que você tem. Às vezes você tem uma comunidade com 20 casas. Do ponto de vista econômico, técnico, social, não vale a pena você colocar toda aquela infraestrutura para você colocar rede coletora de esgoto, porque o custo ele é elevado, entendeu? Então é mais vantajoso a gente trabalhar com soluções individualizadas, né? Então, pessoal, se questionem sempre quando ouvirem esses números cabalísticos, porque isso é um fato que nem sempre vai acontecer e falta técnica, né? Quando as pessoas falam isso, falta técnica, falta análise. Então, eu quero mostrar para vocês um desenho de uma fossa séptica com biofiltro, né? Com biodigestor e com um sumidouro mais para frente. Então, é basicamente um esquema desse aqui que a gente está trabalhando, né? Então, a fossa séptica, ela tem que... Qual a função dela? A função dela é separar e digerir anaerobiamente, tá? Ou seja, na ausência do oxigênio, a matéria orgânica presente na forma sólida contida naquele líquido, né? Descarregando-a no solo ou em algum outro corpo receptor. Então, perceba, e aí a gente já conheceu aí alguns conceitos interessantes dentro da área do tratamento de esgoto. O primeiro conceito, que eu acho que vale a pena a gente discutir, é o seguinte: a gente está falando de digestão anaeróbia. Então, a gente já está falando aí das bactérias que existem no esgoto, que elas vão digerir, elas vão comer mesmo
o esgoto que está sendo lançado. E essa digestão anaeróbia, ela traz justamente, tá? Ela é proveniente justamente das bactérias que estão no nosso trato intestinal, certo? Então, as próprias bactérias que estão no nosso trato intestinal, elas serão as responsáveis pela degradação da matéria orgânica. Então, a fossa, na verdade, nada mais é do que um recipiente que foi projetado de forma controlada para receber um volume específico de esgoto, e aquele volume específico de esgoto ela vai ficar por um determinado período de tempo, que a gente na engenharia chama de tempo de detenção hidráulica, onde esse período de tempo vai ser suficiente para promover o contato entre as bactérias, ou aquela colônia de bactérias que estão ali existentes no meio ambiente, ou naquele ambiente, né, da fossa, e aquela matéria orgânica. A partir daí, né, depois que você determina o volume e o tamanho, esse esgoto ele começa a passar por estágios, certo? E aí, obviamente, como todo processo bioquímico, ele vai ter, claro, um nível de saturação. Então, a gente já começa a poder trabalhar com taxas chamadas, na área da engenharia, de eficiência de tratamento, que eu vou falar isso mais para frente. Pessoal, se tiver, Luiz, algum comentário, se eu estiver utilizando algum termo que algum de vocês não estiver compreendendo direito, por favor, sinaliza no comentário ou abra o microfone e fala para eu poder explicar melhor, tá certo? Então, para que vocês não percam o fio da meada. Mas então o esgoto ele tem essa função. E aí a gente vai trabalhar. Depois que esse esgoto, né, ele vai passar por esses processos de digestão anaeróbia. Também tem processo de digestão aeróbia, tá? Mas aí é um outro tipo de tratamento, é uma outra escolha. Então percebam que dentro da engenharia nós podemos ter diversos tipos de forma de mecanismo de tratamento desse esgoto. Diversos. Tem tratamentos aeróbios, tem tratamentos anaeróbios. Tudo isso vai depender, e aí a resposta, se a gente for pensar, professor, então qual vai ser a melhor tecnologia que a gente vai escolher? Tudo vai depender do que é que eu quero, de qual estágio que eu vou ter, né? De como que o esgoto está chegando para mim, você está entendendo? Quem é que vai receber, porque a gente está pensando no esgoto, e esse esgoto ele pode ser tratado para ser reutilizado, ele pode ser tratado para ser lançado no ambiente, né? Seja na água ou seja no solo. Então, primeira pergunta, eu começo do fim para o começo. Onde que eu vou dispor esse esgoto? Onde que eu vou gastar esse esgoto? Tá? E a partir daí, a gente precisa discutir, né, qual seria o melhor método de tratamento. Então, a gente primeiro define onde que nós vamos utilizar esse esgoto, depois a gente faz o cálculo de quanto de esgoto eu tenho para tratar, né, são duas coisas interessantes, e aí depois eu defino como que eu vou tratar aquilo ali, ou seja, como que eu vou tratar esse volume de esgoto para atingir esse determinado nível de qualidade. Ficou claro? Então vamos que vamos. Então, claro, né, dentro da lógica das fossas sépticas, especificamente, que é um tipo de tratamento de esgoto, elas têm algumas restrições. Então, a gente está falando de fossa, então a gente está falando exclusivamente de águas servidas daquelas que eu falei mais cedo. Então, são águas da pia da cozinha, do banheiro, do chuveiro e do vaso sanitário. Então, são águas, de fato, que são servidas. Então, a gente não deve, dentro do sistema de fossa séptica, colocar, né, fazer ligação de águas fluviais, ou seja, aquela calha de água de chuva. Né? Então, a calha de água de chuva deve ter uma outra destinação dentro da sua casa. Nunca ir para a fossa. Professor, por que não deve ir para a fossa? Por vários aspectos. Primeiro, né, o aspecto, vamos lá, da questão do volume de água. Né? Então, lembra que eu estou falando para vocês que quando a gente dimensiona o tanque séptico, né, que vai ser a nossa estação de tratamento de esgoto, a gente tem a média de utilizar um volume específico. Então, eu tenho como basear, por exemplo, numa média de consumo de água da sua casa. Então, sua residência, você vai consumir aí mais ou menos 1.000 litros de água por dia. Vou colocar aqui por alto. Você vai gastar 1.000 litros de água todo dia, 500 litros de água todo dia. Então, se você vai gastar 500 litros de água todo dia, eu tenho como calcular e saber qual é o volume da minha fossa, certo? Então, quando eu calculo o volume da minha fossa, eu calculo em cima da água que você está consumindo. A partir aí, obviamente, né, como não chove todos os dias do ano, o que é que vai acontecer? Um dia que chover e você tiver conectado essa água de chuva na sua fossa, a sua fossa vai encher e vai extravasar.
e vai causar uma série de problemas para você. Então, o primeiro ponto é essa questão da restrição física, certo? O segundo ponto está relacionado com a questão da restrição biológica. Por que, professor, biológica? Eu falei para vocês aqui que a fossa ela é um dispositivo que a gente vai tratar de que forma são as bactérias que vão degradar o esgoto, certo? Bactérias, né, são seres microscópicos, tá? E esses seres microscópicos, eles têm uma dinâmica de trabalho, né? Então, elas vão ter, ou seja, aquela colônia de bactérias, ela vai começar a desenvolver dentro do próprio trato intestinal delas o mecanismo de tratamento daquele tipo de esgoto, né? Então, se a gente parar para pensar que ao longo do ano você tem aí uma média, né, normalmente, né, o esgoto da sua casa, você está colocando fezes, urina, shampoo, essas coisas todas, né? Então, as bactérias que vocês têm, elas vão começar a aprender a degradar aquele tipo de esgoto e ficar experts em degradar esse tipo de esgoto de vocês. Se, porventura, você começa a receber água de chuva, o esgoto de vocês é diluído. E quando ela é diluída, além de aumentar o volume e tudo mais, você acaba tendo outros problemas na qualidade desse efluente, porque também pode vir outras coisas, pode vir óleos, pode vir outros elementos que não estão... que as bactérias não estão preparadas para degradá-lo, entendeu? E aí isso pode trazer transtornos, diminuir a eficiência de tratamento. Então nós temos que lembrar que as bactérias são nossas amigas, né? São nossas amigas e elas precisam trabalhar ao nosso favor. Então a gente precisa falar justamente isso. Ó. A própria norma diz que é vedado o encaminhamento ao tanque séptico, né? Águas pluviais de despejos capazes de causar interferência negativa, né? Na fase do processo de tratamento ou elevação excessiva da vazão, como eu acabei de falar para vocês. Então, vocês já entenderam que a gente não pode, do ponto de vista de projeto, colocar isso, e eu expliquei o porquê. Dentro de outro aspecto, nessa questão da restrição do uso, para além da questão física, né, do esgoto e tudo mais, de ter mais volume e tudo, essas coisas, a gente também tem uma distância, certo? Mínima de diversos corpos hídricos. Então, vamos perceber. Quando a gente está falando de uma fossa, a gente está falando de um dispositivo que ele pode contaminar o solo, né? Ele pode contaminar o lençol freático. Então, se você tem uma água de poço na sua casa, aí a gente também tem que começar a saber onde que nós vamos colocar essa fossa dentro do terreno, certo? Porque se a gente coloca essa fossa dentro do terreno, próxima do poço, ou antes do poço, por exemplo, enfim, você pode acabar, por algum motivo, contaminando essa água desse poço e trazendo consequências negativas para o seu trabalho. Então, tem uma distância mínima de 30 metros para um poço de cisterna, né? E aí tem a distância também que requer 1,5 metro, que tá 15, mas está errado. É 1,5 metro de qualquer lençol freático, certo? A gente tem que, de fato, analisar a geografia da localidade onde a gente vai colocar essa fossa. Outro ponto que é interessante, e eu estou falando para vocês aqui, eu quero que vocês, não sei se vocês são engenheiros, acredito que não, mas pensem dentro da lógica de geografia, dentro da lógica da física, tá? A gente precisa, e aí estamos pensando numa fossa, que vai ser um dispositivo que vai estar cavado no chão, né, enterrado no chão, e eventualmente ele vai ter que passar por processos de infiltração no solo, em algumas situações. Né? Então, se a gente for pensar, né, dessa definição da estrutura, o solo que eu estiver trabalhando, se esse solo for mais permeável, ou seja, se ele tem solos que eles são bastante finos, eles não permitem tanta passagem de água, como, por exemplo, solos argilosos. Mas quanto mais arenoso for o solo, ou seja, quanto mais de areia, né, ele for o solo, acontece o quê? O solo ele permite um maior fluxo da água. Ele tem mais espaços vazios e essa água vai conseguir, a gente chama de percolar, né, passar por esse solo. Então, a gente precisa compreender que alguns aspectos relacionados à infiltração da água no terreno é importante para a definição da estrutura do tanque séptico, certo? E aí eu vou avançando um pouco mais, mostrando um pouco do desenho, como funciona esse tanque séptico. Então, o desenho, ele é basicamente assim. Então, nós temos o quê? Para vocês compreenderem. A gente vai dimensionou o sistema, e aí, por exemplo, a nossa fossa chegou aí de 2 metros por 1 metro. Né? 2 metros de comprimento, por 1 de largura, por 1,5 de profundidade. Então, nós já vamos fazer uma fossa retangular, certo? Com essas dimensões, beleza? E aí, aqui a gente tem aqui as paredes de concreto, tá? De parede, e ó, bonitinha, toda cercadinha.
E aí nós temos aqui em laranja as tubulações de entrada e a tubulação de saída do esgoto. Então, já aprendemos a seguinte coisa. A fossa, o tanque séptico, ele deve ser 100% vedado, certo? Com apenas dois tubos, né? Um de entrada e um de saída. E aí, esse tubo de saída, a gente está falando também de um outro ponto que é interessante trazer, que a fossa ela vai operar sempre por gravidade, certo? Ela vai operar sempre por gravidade. Como ela vai operar por gravidade, tá? A distância do ponto de saída tem que ser um pouco abaixo da entrada, certo? Ou seja, a gente geralmente coloca aí a 5 centímetros mais abaixo, de 5 a 10 centímetros abaixo. Justamente para quê? Para gerar um desnível e o esgoto poder entrar no nível e sair embaixo. E aí, vocês estão percebendo outro ponto. Percebam que a entrada do esgoto, quando você tem um T aqui de entrada, e ele tem uma quedinha que ele não cai, não entra aqui em cima, ele entra um pouco no meio. Em alguns casos, ele pode até ir mais para baixo. Por que, professor, que é assim grande? É porque o esgoto, normalmente, é para a gente trabalhar com a lógica ascendente. Então, o esgoto que está aqui nessa região, ele vai começar a ser tratado, ser degradado. Eu falei para vocês já do tempo de detenção hidráulica, que é o tempo em que o esgoto passa dentro do reator, né, passa dentro da fossa séptica, que é a gente da engenharia que dimensiona isso. Esse tempo de detenção hidráulica, ele vai ser responsável justamente pelo fato das bactérias que estão aqui presentes trabalhando começarem a degradar esse esgoto, essa matéria sólida que está aí, degradar, transformar aquela matéria em outro tipo de matéria orgânica, certo? Uma matéria orgânica que ela está mais estável, né? E aí, obviamente, essa matéria orgânica ela vai ser degradada. O resultado da degradação dessa matéria orgânica, né, quando elas começarem a quebrar, a gente chama de lodo, certo? É um lodinho mesmo, um lodo, um negócio, uma lama mesmo, uma laminha de tratamento, que ela vai se acumulando no fundo do tanque séptico, certo? E aí, a gente tem cá em cima, né, as possíveis saídas do biogás. Quem já foi na roça e já viu uma fossa, com certeza já viu o tal do suspiro da fossa, né? O que é o tal do suspiro da fossa? É porque é um tubo, um cano que fica em cima. Geralmente a galera bota uma chaminézinha assim e o cano voando. Às vezes a galera bota uma coisa em cima, uma tampa, uma garrafa PET, justamente para não entrar bicho, ou às vezes porque acumula mosquito ali. Normalmente é porque aquele tipo de fossa que foi construída ali foi uma fossa que a gente chama de fossa absorvente. Eu não vou tratar aqui nessa aula, mas é uma fossa absorvente que não é vedada embaixo, sabe? Não tem entrada e saída, só tem entrada. E esse é o grande problema dessas fossas que só tem entrada, porque elas colmatam, entopem com muita facilidade e vocês vão ter que chamar o limpa-fossa com uma frequência gigante, entendeu? Então, o ponto é justamente que a gente vai precisar fazer o limpa-fossa com menos frequência, porque o esgoto, ele vai, teoricamente, entrar e sair. E nessa brincadeira dele entrar e sair, ele vai passar um tempo específico, vai tratar, vai degradar e vai passando para cada novo dispositivo que ele for entrando, ele vai sendo degradado cada vez mais. E aí a gente tem alguns parâmetros de eficiência, né, de remoção. DPO e DQO é matéria orgânica, tá? Que a gente chama de eficiência. Então, ele tem aí uma média de remoção de 40% a 70%. A média de remoção dentro do tanque séptico é de 50%. Ou seja, se você entra com o esgoto, né, de 200 de DBO, ele vai sair com 100 de DBO. Só que aí, às vezes, para você poder lançar, eu estou falando assim, de forma... Só para vocês entenderem, né? Às vezes, para você lançar no rio ou para reutilizar, esse esgoto tem que estar com 5 de DBO, com 6 de DBO, com 10 de DBO, certo? Então, você entra 200, passa pelo primeiro processo, sai com 100. Então, você vai ter que fazer o quê? Colocar mais processos para promover melhor essa interação entre a matéria orgânica e as bactérias, para ele ir cada vez mais reduzindo essa capacidade, para de tal forma que no final ele sai entre 200 e saia com 5, que é o que você precisa. E por isso que eu estou dizendo para vocês da importância de vocês saberem onde que a gente vai utilizar o esgoto, certo? E aí, né, como eu falei para vocês também, nós temos o tempo de detenção hidráulica, que é o período em que o esgoto fica dentro
dentro da fossa, que ela varia de 12 a 24 horas, depende do volume, tá? A degradação do lodo, do sólido, né, formando o lodo, como eu já falei para vocês também. O lodo, né, que é a laminha, e a espuma, que é como se fosse uma espuma mesmo, meio gordurosa, que se gera, fica em cima da fossa, né, em cima do líquido, né? São degradados anaerobiamente, como eu falei para vocês, porque perceba a fossa que ela é toda fechada, ela não tem contato com o oxigênio, tá? Eliminando a carga orgânica, há uma redução do volume de líquido, né, e sólido gerando gás. Então, há também a possibilidade de você gerar o biogás, que é o metano, que ele é fundamental e a gente pode utilizar ele dentro da cozinha da gente. Tá? Então, um outro esquema que vocês podem ver dentro dessa lógica, como eu falei para vocês, né, as matérias mais pesadas, os sólidos mais pesados, eles tendem a ir diminuindo, tá? Aí descendo, certo? Os mais leves tendem a subir, e aí as matérias e as bactérias vão fazendo a parte delas. Vão igual o Pac-Man, ó. Só não pode comer o fantasminha, porque aí o Pac-Man morre, aí não dá certo. Mas elas vão, ó, crau, comendo esse esgoto todinho, e aí depois eles saem, esse efluente sai e vai passar para os biofiltros para poder gerar, tá, esse processo. Então, um esquema aqui que a gente pode trazer para vocês é esse aqui. Então, nós temos a residência de vocês aqui, tá? Então, tem aqui, ó, a tubulação que sai do vaso, do chuveiro, a tubulação que sai da pia de cozinha com a caixa de gordura, tá vendo? Um tubo de dispersão aqui. E depois, a fossa séptica. Então, todos esses dispositivos, eles se entroncam em um dispositivo único, é lançado na fossa séptica. Fica aqui 12 a 24 horas dentro da fossa séptica, e a partir daqui, ó, ele vai ser carreado, né, vai ser conduzido até o sumidouro, que é um tipo de tratamento, que é a difusão final, e aí o sumidouro ele lança no solo. Tá vendo? Ele vai infiltrar dentro do próprio solo. Por isso a importância da gente conhecer qual é o tipo de solo que nós temos. É um solo arenoso? É um solo que tem mais argila? É um solo que tem o quê nesse solo? Né? Qual a característica dele? Porque a partir daí dessa escolha, é um solo, por exemplo, você está aí trabalhando, é uma região de pedra, de laje, que você não consegue escavar nada, ou o lençol freático ele é muito alto, você cavou um pouquinho e já está dando... já está existindo o lençol freático, então tudo isso influencia. Essa figura aqui do lado é uma outra tecnologia, né? Nós temos aqui a fossa séptica aqui quadrada, e depois nós temos aqui uma bacia de respiração, tá? Nós temos a bacia de respiração, que é outra discussão também. E aí, claro, eu não vou deixar para vocês aqui, mas tem uma conta que a gente calcula, não vou fazer isso com vocês hoje, obviamente, né? Porque eu tenho amor pela minha vida e pela de vocês, mas é para mostrar para vocês que a gente tem como calcular o volume do tanque séptico, que é o que a gente precisa, e esse volume ele relaciona o número de pessoas que tem na residência, tá? A contribuição de esgoto, ou seja, quantos litros de esgoto cada pessoa está gerando por dia lá, o tempo de retenção, aquele valor de 12 a 24 horas que a gente coloca aqui, um K, que é uma taxa de acumulação do lodo em dias, né? E um LF, que é uma contribuição de lodo fresco. Então, nós temos aí alguns parâmetros que a gente utiliza para poder calcular esse volume de esgoto, tá? De tal forma que o volume da fossa nunca é menor que 1.000. Né? Por quê? Porque você vai ter sempre... A gente tem que sempre trabalhar com segurança. Então, mesmo que você more sozinho, o volume mínimo é de 1.000 litros, entendeu? Então, eu vou passar aqui. Aí tem umas tabelinhas que a gente consegue calcular esses valores, tá? Para chegar nesse resultado aqui de V, tá? É só substituir. Então, por exemplo, quantas pessoas estão na casa? 5 pessoas. É substituir N por 5. Qual é o valor de C? C é a contribuição de despejo. Aí vem aqui, ó, C. Qual é o padrão daquela casa que a gente está construindo? É uma casa de alto padrão, de luxo? É uma casa de médio padrão, de baixo padrão? Por que eu estou dizendo isso para vocês? É interessante que a gente veja isso, porque a depender, obviamente, não é da quantidade a depender do poder econômico da pessoa, a gente consegue fazer um trabalho maior ou menor, entendeu? A gente faz a pessoa vai gastar mais água, porque vai ter mais dispositivos, certo? Então a gente utiliza essa contribuição de esgoto, adota um valor para cá, adota um valor do tempo de detenção hidráulica, né, baseado em horas, e calcula o volume, certo? E aí nós temos, né, claro,
uma capacidade útil mínima de 1.500 litros, porque é 1.000 mais alguma coisa. Sempre, né? 1.000 mais um valor aqui, sempre. Então, a gente sempre adota um valor de 1.500 litros para poder não ter problema da operação. E a gente fala de relação de comprimento e largura, é o seguinte, se você for construir uma fossa deu valor lá de 1.500 litros, então você tem que fazer sempre de forma retangular. Então, o valor da largura é 2 vezes o valor do comprimento. Certo? Então, fazer 1 metro por 2 metros, meio metro por 1 metro, tá? 1,5 metro por 3. Então, sempre pensando nessa relação de 1 para 2. Por quê? Ou de 2 para 1, né? Por que essa relação, professor? Porque o esgoto ele também tem uma dinâmica geográfica, geométrica, que ele precisa ser respeitado, entendeu? Então, nós temos uma dinâmica aí, geométrica, do ponto de vista da seção, né, do comprimento da largura, e nós temos também uma questão mínima relacionada com a profundidade. Então, nós temos a profundidade aí, mínima, normal, de 1,40 m, tá? Por que 1,40 m? Porque a profundidade mínima útil é quando está disponível para o tanque séptico. Mas você sabe que a gente tem aí que construir, tem a espessura da parede, que aí você vai ter que cavar mais, entendeu? Tem a espessura de outros dispositivos hidráulicos que vão estar dentro da fossa. Então, quando for cavar e quando a gente for passar para o pedreiro esse valor, tem que ser um pouco maior. Mas eu vou passar rápido, porque não necessariamente é relevante para vocês aqui essas questões de números e tudo mais. Se tiverem interesse, eu passo depois o slide para vocês façam em casa. E claro, né? Quais são os fatores que devem ser considerados dentro da escolha de uma unidade de pós-tratamento? Porque eu falei para vocês que nós temos a fossa séptica, mas nós também temos cada unidade de pós-tratamento. Então, nós temos que pensar, esse esgoto vai ser lançado no solo, né? Vai ser lançado, e aí, mesmo que for lançado no solo, porque, por exemplo, se vocês forem reutilizar esse esgoto para a agricultura, de certo modo, ele também vai ser lançado no solo. Então, nós temos que analisar a taxa de infiltração desse esgoto no solo, a disponibilidade do espaço que eu tenho para construir, né? A inclinação do terreno, ele é mais íngreme, ele é mais plano, o que é que ele é, né? O lençol freático que nós temos ali, qual a profundidade desse lençol? Ele é muito profundo, ele é rasinho, né? Tudo isso vai me ajudar a pensar sobre qual é a escolha do processo de tratamento, né? O leito rochoso, né? Como é que tá? Qual é o tipo de rocha que está ali embaixo, né? A variação do fluxo de esgoto, a distância para os rios ou para os poços, né? E aí a gente tem que pensar tudo isso. Então, o sumidouro é uma tecnologia que é bem importante, está bem utilizado na área de tratamento de esgoto, que ele é o quê? É um tanque vazado aqui no fundo, que é o sumidouro, ele está cavado no buraco, tá vendo? Então, ele está vazado aqui no fundo, isso aqui já é terra, então você não coloca nada embaixo, ele apenas vai reter o lodo que tiver, enfim. Você constrói algumas paredes vazadas de esgoto, paredes vazadas de bloco, tá? Para o esgoto entrar e ir percolando aqui nesses lugares vazados, como vocês viram aqui nesse desenho. Aí, então, o esgoto ele vai percolando pelo lado e por baixo do sumidouro. Por isso que é importante a gente conhecer bastante essa taxa de infiltração do esgoto no solo, certo? Temos as valas de infiltração, que são outra tecnologia fantástica, que aí elas fazem, né, que elas, na verdade, são 2 tubos, são alguns tubos que a gente constrói. Então, nós temos a fossa séptica, e aí o esgoto ali vem da fossa séptica aqui e intercala. Aí tem essa caixa de distribuição, que a gente chama de cebola também, e essa caixa de distribuição, a gente constrói aí, né, alguns tubos de, no máximo, 30 metros, tá? No máximo 30 metros entre esses tubos, e eles paralelos entre si de no mínimo 1 metro. Aí você pode criar, por exemplo, uma área molhada para você poder fazer plantio de coisas, né? Dentro dessa área cá. E aí o esgoto vem aqui da fossa e ele é distribuído igualmente para cada uma dessas distribuidoras. Obviamente que o número de tubos que a gente vai ter aqui, tá? Ele vai ser dependente da quantidade de água de esgoto que eu estou tratando. Se é muito pouquinho, eu não vou botar 4 ou 5 tubos. Se é muito esgoto, eu vou botar mais tubos. Correto? Beleza?
E aí também a gente tem as caixas de inspeção, que são dispositivos que você compra na própria loja de material de construção, que são utilizados para poder dar manutenção e desobstruir o tubo. Porque perceba que aqui pode porventura, o esgoto ficar travado, tá? O esgoto ficar entupido mesmo, por qualquer coisa que seja. E aí nós temos aqui um tubo e pronto. E o esgoto escoando aqui. E ele é vazado, gente. O bom disso aqui é que essa fossa, ela é vazada. Certo? Então, você consegue... Esse esgoto, ele vai sendo degradado do lado. Ele sai aqui pelos ladinhos. Deixa essa área toda aqui molhada. Certo? Então, ó... E há detalhe importante que dá para vocês perceberem, que é a declividade e tal. Um detalhe interessante é o seguinte, é que essa fossa, ela pode ser feita também com sobreposição de tubulações, como vocês podem ver aqui nessa figura. Então, imaginem esse desenho aqui, né? E esses tubos, eles vão estar enterrados, né, cobertos com areia, para formar, de fato, um biofiltro aí nas margens dessa tubulação. E a gente pode colocar, em alguns casos, se o volume for grande de esgoto, um grupo, né, um em cima do outro, um tubo em cima do outro, como a figura tem mostrado aqui. Né? Claro que vai ter aí uma distância mínima de 0,5 metro entre um tubo e outro, tá? Mas dá para a gente poder fazer tudo isso para a gente poder criar, né, um outro mecanismo de tratamento, utilizando o solo, né? E aí a gente chama de válvulas de filtração. Certo? Então, eles são caracterizados justamente por duas tubulações sobrepostas. O filtro anaeróbio, que é o próprio digestor, tá? Ele leva em consideração também, né? Ele é um filtro. Então, a gente vai preencher essa tubulação com material particulado, com brita, com areia. Basicamente, brita e areia. Por que, professor, que a gente vai conseguir fazer o que é interessante, o que importa que a gente tenha que fazer esse material preenchido com brita e areia? É justamente pelo fato, quando o esgoto começar a subir, ele vai começar a encontrar dificuldade. E aí, nessa brincadeira dele começar a encontrar dificuldade, ele vai criar, né, tem bactérias também nesse esgoto, um biofiltro, um biofilme, nas paredes das britas e na parede da areia. Esse biofilme, que vai ser formado, né, ele vai ajudar a degradar cada vez mais o esgoto. Então, a água ela vai ter um pouco mais de dificuldade para subir aqui, e nessa coisa dela ter essa dificuldade para subir aqui, quando ela chegar aqui em cima, as bactérias já comeram foi todo o esgoto, e aí ele já pode ir para o sumidouro, tá? Ou para a vala. Então, sempre o filtro ele está colocado no intermediário. Então, nós temos um tanque séptico, um filtro biológico e um sumidouro. Sempre 2 ou 3 unidades. Tudo isso vai depender também, obviamente, do que a gente precisa ser para tratar, ou seja, do que é que a gente precisa para poder... como é que eu posso dizer, meu Deus? Para poder elevar, melhorar o tratamento do esgoto. Vamos lá. Outra lógica que a gente pode trabalhar é a seguinte, de colocar as fossas sépticas em série. Nós temos aí a possibilidade de, ao invés de eu utilizar um tanque séptico, né, e várias unidades de pós-tratamento, porque às vezes são mais complexas da gente poder tratar e dimensionar, enfim, é melhor que a gente consiga colocar o tanque, a fossa séptica em câmaras, em série. Então, a gente coloca 1, 2 ou 3 câmaras, certo? Obviamente, superdimensionadas essas câmaras, de tal forma que o esgoto saia de uma e vá para outra, tá? E no final ela vá para uma unidade de pós-tratamento. Nós sempre temos que ter a unidade de pós-tratamento, tá? Para melhorar esse efluente, porque também depende também do volume do esgoto, da quantidade desse esgoto que a gente vai estar trabalhando. E a partir daí, ó, passou pelas 3 câmaras, a gente depois, né, joga no filtro biológico, ele trata, gera o biogás que a gente pode reaproveitar, depois a gente vai fazer esse reuso desse esgoto na agricultura, tá? Claro que o lodo também, de tempos em tempos, pelo menos uma vez por ano, precisa ser retirado, né, pelo caminhão limpa-fossa, tá? Mas é o lodo que ele tem que tirar, não é a água, certo? Enfim,
bate-papo foi esse, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, a hora é agora. Deixa eu deixar aqui, interromper o compartilhamento e voltar para ver vocês. Estou. Retornar aqui a gravação do meu áudio. Eu tava, um tempo atrás, eu tava lendo eu não lembro se era o artigo, ou era um comunicado técnico, alguma coisa assim da Embrapa, e eles falavam em regiões rurais utilizar o esterco bovino dentro da fossa como uma fonte de bactéria, de micro-organismo digestor. Não sei se já viu alguma coisa assim, teria algum comentário sobre isso? Então, é justamente isso, perceba. Eu falei para vocês que o esgoto ele é tratado de forma biológica, correto? Então, a gente está falando de microbiologia. O esterco bovino, e aí ela pode complementar se ela achar que deve, ele é bastante rico, ele já está mais ativo. As bactérias que estão naquele esterco, elas têm uma outra atitude. Então, o que é que acontece, Luiz? Elas vêm para somar e para melhorar a eficiência do tratamento da fossa. Entende? Então, aí por isso que você, de tempos em tempos, tem que colocar a bactéria também, tem que colocar esterco, justamente para você renovar aquela biota. Né? Porque, perceba, você está só contribuindo com bactérias humanas. Aí é um tipo de tratamento. É quando você coloca a bactéria do boi, ela vem com uma outra roupagem, com outra capacidade de tratamento de degradabilidade, entendeu? E melhora, e geram outros requisitos. Porque, perceba, o esgoto ele vai ser tratado e ele vai gerar outros efluentes. Então, por exemplo, você poder gerar a própria fezes, o próprio esterco do boi, ele gera muito metano. Mas ele gera metano por conta também, né, dos tipos de bactérias que tem ali no trato intestinal do boi e, obviamente, claro, com o tipo de alimento que ele tem. Então, essas bactérias elas já estão acostumadas a gerar metano por si só, entende? Então, você conseguiria produzir uma maior geração de metano e garantir, né, a maior geração de gás. E talvez seja esse ponto desse filtro, desse biodigestor, entendeu? Melhorar a eficiência. É interessante. O plano é estar trazendo mais informações, aprofundar um pouquinho para os próximos meses das postagens do Instagram e tentar trazer um pouco dessa informação. Show, show, show. Tem pergunta no chat aqui. Lucas, quer que eu leia? Quer ler ela? Como é que vamos fazer? Sim, sim, Lucas. Então vamos lá. A gente precisa compreender algumas coisas, né? É muito comum a gente associar a utilização da fossa séptica, né? Da fossa séptica com o biodigestor, com qualquer que seja, né, a unidade de pós-tratamento, vamos pensar assim, ao meio rural. Por quê, Lucas? Que é muito comum. Porque um dos fatores preponderantes para a gente poder ter um sistema de fossa é área disponível para você poder colocar essa fossa. E às vezes, dentro da dinâmica de uma cidade, mesmo inclusive, principalmente em área de favela, em áreas vulneráveis, você nem sempre tem, tá, área para construir. Entende? Não é que você não possa utilizar. A tecnologia ela pode ser lançada à mão e ser utilizada a qualquer momento. Só que às vezes você não tem área disponível. Agora, se você tem uma região que você tem área disponível, você consegue fazer, é fantástico. Tem casas, por exemplo, que você consegue construir até hoje. Inclusive, é uma das discussões que nós, dentro da área da engenharia, nós temos, né, dentro das companhias de saneamento como um todo, porque, por exemplo, cidades que não são tão adensadas, cidades urbanas, né, que não são tão adensadas, ou até cidades adensadas, mas, por exemplo, tem muita cidade aqui na Bahia que você não tem tanto prédio, você mora em casa, certo? Por que, então, se você mora em casa, você tem como construir sua fossa? Por que, então, que você não paga pela manutenção da sua fossa, tem que pagar pela manutenção do esgoto, entende? Então, a gente precisa, na verdade, ter um debate um pouco mais sério sobre quais são as tecnologias de esgoto que a gente tem disponíveis e como que a gente vai tratar. Óbvio que tudo isso gera discussão, gera custo, tem algumas questões outras envolvendo as companhias de saneamento e tal, que são mais complexas, entende? Mas é melhor e vale a pena a gente pensar dentro dessa perspectiva da tecnologia. Porque a tecnologia existe, ela pode ser utilizada assim.
Ah, show de bola. Pode ser utilizado lá no Rio, Lucas, sem problema nenhum. Na verdade, sem problema nenhum. Agora, analise, obviamente, se na comunidade da Maré aí você tem área para você poder construir a fossa, certo? Se você tiver área para construir essa fossa, né, tudo bonitinho, aí você vai pensar, né, você vai pensar, por exemplo, na espessura das paredes, né, levar tudo isso em consideração, entendeu? Espessura da parede, área útil da fossa, tá? Espessura da laje de fundo, da laje de cobertura. Então, você vai pensar em todos esses dispositivos e verificar se você tem área para você poder fazer, entendeu? Porque lembre-se que a fossa ela exige uma área aí às vezes, de 10 metros quadrados, sabe? De 10 metros de comprimento, 15 metros, que às vezes você não tem essa área disponível.